Olá, estamos de volta com o Planeta SPM. Aqui do meu lado, o repórter e apresentador da Bandeirantes, Márcio Campos. Márcio, eu queria saber de você, você acha que o pivô desse boom que a gente teve nas manifestações foi o movimento Passe Livre e a causa realmente dos ônibus? Bom, a gente viu, né, e o pessoal do movimento pode confirmar isso para a gente ou não, pelo que eu me recordo, quem iniciou a convocação das manifestações para esse movimento, para o povo voltar para as ruas, foi o movimento por causa, né, do aumento da tarifa do ônibus aqui em São Paulo. E pelo que eu lembro, né, nasceu por causa das redes sociais essa convocação. E foi um movimento importante que, como eu disse, desencadeou outros movimentos que estavam parados, como o caso do Ministério Público, por exemplo, que eu vi amigos promotores que tiraram terno, gravata, botaram camisetas com seus filhos, com sua família, foram para as ruas também manifestar para que aquele projeto de lei não fosse aprovado. E como você, depois da saída do movimento Passe Livre, você acha que realmente se diversificou isso? Ficou uma coisa meio vaga? Olha, o que eu vejo é que aproveitadores se infiltraram em todas as manifestações. Você não tem como cobrar ou você pedir, me dá a sua carteirinha do movimento Passe Livre. Não tem como você fazer isso, né? Nós temos todos os direitos de irmos manifestar, de irmos para a rua para manifestar. E isso aconteceu. Lamentavelmente, alguns grupos, e principalmente grupos partidários, tentaram tirar proveito desse movimento. Mas hoje a sociedade já entende o que é manifestação de direito mesmo da sociedade e o que é uma manifestação orquestrada. Em relação ao grupo específico dos Black Blocs, a gente falou sobre eles, mas você acha que nesse momento eles têm alguma ideologia para mostrar ou se realmente você avalia eles como apenas um grupo que incita a violência? Aliás, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Eles estão quebrando tudo por quê? Por que assim... eles, estou dizendo, porque o que a gente vê é que existem muitos mascarados e pessoas identificadas como se fossem desse grupo, né? A gente até quer saber que grupo é esse, que tipo de reivindicação eles fazem, o que eles querem, né? Por que quebrar, eles quebram mesmo, por que quebrar, entendeu? Então, vejo que há muitas diferenças em relação ao movimento que iniciou toda a manifestação no país esse ano. Isso é diferente, mas e em relação à agressão? Porque a gente tem agora agressão aos jornalistas por parte dos manifestantes e da polícia. Isso é uma novidade nos protestos do Brasil ou já acontecia antigamente? E aí a gente pergunta por quê, né? A gente pergunta por quê. Foi o que eu disse agora há pouco. Quando o agente de segurança, seja ele de qual polícia for, né, de qual instância for a polícia, agrediu um jornalista que está identificado, aí você vê que acontece um crime mesmo, podem acontecer os acidentes. Agora, os manifestantes agredir a imprensa, por quê? Qual o motivo? Qual o motivo que eu, Márcio Campos, jornalista, repórter de uma emissora de TV, vou ser agredido numa manifestação como essa? Qual o significado que tem isso? Porque já que as manifestações são um direito e é uma voz que vem das ruas, a imprensa também luta pela liberdade de expressão. Então, você atingir a imprensa, atingir um veículo de comunicação, você não está atingindo a sua liberdade de expressão também? Exatamente, Márcio. A gente vai falar agora com alguém que pode nos ajudar a encontrar algumas respostas. A gente vai falar com o Lucas, que ele é ativista do MPL. O Lucas já participou de pronunciamento no Roda Viva, já participou de alguns debates. Lucas, boa noite, primeiramente. Eu queria saber como é que você avalia essa questão da cobertura da mídia. Você acha que ela mudou, porque o MPL foi o pivô desse boom das manifestações. Você acha que depois do MPL os jornalistas mudaram a maneira de cobrir as manifestações? Boa noite. Primeiro, eu acho que mudaram principalmente a partir do dia 13, do dia 13, quando teve uma grande repressão às manifestações, e naquele momento ficou muito claro que os responsáveis pela repressão era a polícia, né? Porque naquele momento foi documentado amplamente pelas pessoas que estavam na manifestação, e as pessoas publicaram diretamente seus relatos, e ficou claro que o motivo da repressão era a ação desmedida da Polícia Militar, e aquela repressão também se voltou contra trabalhadores da mídia, né? Contra jornalistas, contra repórteres contratados. Para mim, foi essa viragem muito porque também não era possível sustentar outro discurso que não a repressão policial que estava acontecendo naquele momento, porque aquela repressão policial foi amplamente documentada. E uma vez que ela foi amplamente documentada, não era possível sustentar nenhum outro discurso em relação a isso.
As pessoas sentiram na pele aquela repressão e sustentar aquilo seria desvantajoso para qualquer órgão editorial, comercial. Entendo. E você falou que é contra a violência policial, apesar de naquele momento não ter outra posição a ser adotada. Em relação à violência dos manifestantes, como é que você avalia as ações da tática Black Bloc, né, que incita a violência? O MPL, ou você em especial, vocês têm alguma posição específica? Eu acho que isso precisa ser um pouco desmistificado, né? O Black Bloc não é exatamente um grupo ou uma... A gente não pode qualificar isso como tática, né? Eles definem como uma tática. É uma tática usada em alguns momentos. E, de um modo geral, a violência, ela parte do Estado. O Estado é muito violento no Brasil, historicamente muito violento. A gente tem a polícia de São Paulo, por exemplo, assassina mais gente do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas. Então, quando a gente olha para a violência, a gente tem que ver a violência num contexto mais amplo, e não só a violência específica em manifestações. A gente tem que ver, por exemplo, quando o histórico de pessoas que apanham e que são barbaramente surradas em manifestações pela polícia militar. Em 2006, pessoas foram surradas nas manifestações contra o aumento. Em 2011, pessoas foram surradas covardemente em manifestações contra o aumento. Em 2013, novamente, pessoas foram surradas. Então, a gente tem que entender a violência nesse contexto. Não é a gente virar e falar, não, os manifestantes são violentos. A gente tem que ver em que contexto surge essa violência. E, Lucas... Tem algumas pesquisas acadêmicas saindo sobre esse assunto que são bem interessantes de ver. Tem um pesquisador da UFGV que fez uma ampla pesquisa sobre o perfil dos Black Blocs. Teve alguns artigos que saíram recentemente que problematizam mais essa questão. Eu acho que é importante a gente se basear neles. E, Lucas, a gente sabe que o MPL... foi um dos pivôs, e você acha que agora, com essa nova causa, né, que o pessoal está reclamando bastante do aumento do IPTU, você acha que o MPL pode voltar às ruas, pode voltar a manifestar? O MPL voltou às ruas semana passada, né? O MPL fez diversas manifestações na semana do 26 de outubro, que é a semana que tradicionalmente a gente faz manifestações, mas o trabalho do MPL agora é um trabalho em escolas, é um trabalho em comunidades, é um trabalho que a gente faz ao longo do ano inteiro. A gente pauta a tarifa zero, a gente pauta uma mudança na política de transportes. Atualmente a gente pauta diretamente uma questão contra o corte de linhas, contra essa redivisão de linhas que está sendo feita pela prefeitura, que impacta diretamente a vida das pessoas, a vida dos trabalhadores. E manifestações vão acontecer essa semana, estão marcadas. Nosso Facebook está divulgando, né, no Campo Limpo, em São Mateus. Então, as manifestações vão acontecer também. Porque a população está se organizando e não aceita mais que o transporte seja gerido de acordo com os interesses empresariais. Né? A população quer ser consultada, quer participar dessas decisões. Claro. Ô Lucas, é o Márcio Campos, repórter da Band. Só fazer uma pergunta para você. O MPL ele se transformou numa entidade, ele tem estatuto, ele é um grupo formado, é isso? O MPL é um movimento social, ele já é um movimento social desde 2005, ele continua sendo, ele sempre teve seus princípios e sua carta de princípios, está disponível no nosso site, a carta de princípios. Sim, mas ele é uma entidade formada, tem estatuto, regras, tem CNPJ, tudo, essas coisas? Não? Não, Márcio, como eu disse, ele é um movimento social. É um movimento social, é um movimento que se organiza politicamente, que atua politicamente, mas ele não tem intenção de se... Ele não é uma pessoa jurídica. Ele não é uma pessoa jurídica formada, então? Não. Não é uma ONG, não é um instituto, nada disso? Não é nada disso, é um movimento social. E vocês têm social. intenção de transformar o MPL num instituto, por exemplo? Num instituto, numa ONG, não. A gente é um movimento social. A gente tem clareza do que a gente é. A gente continua sendo o que a gente sempre foi. Ah, entendi. E no nosso site está disponível a carta de princípios. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem olhar lá. Não, eu acreditava que você estivesse transformando o movimento numa entidade, num instituto, numa ONG ou algo parecido. Essa não é a ideia do movimento, então? Não. Entendi. Está ótimo. Bom, Lucas, a gente agradece muito a sua presença. Boa noite para você. Obrigado, boa noite. E, Márcio, para a gente finalizar, como você vê o futuro desse movimento? Você acha que já estamos marcados na história por essa manifestação? E a classe dos jornalistas, como é que fica? O que mudou? O que a gente pode tirar disso tudo? Não, a gente tem que tirar de um movimento como esse que a gente vê, que a sociedade está insatisfeita, né? Agora, perguntar o que vai acontecer daqui para frente,
Não dá para saber. Eu acho que nenhum movimento consegue saber qual vai ser o seu resultado, a não ser a conquista daquela bandeira pela qual você luta, pela qual você reivindica. Esse movimento, que é um movimento nada mais do que justo, né, e concreto, que é o movimento da tarifa zero, e seria uma responsabilidade do poder público realmente poder fazer isso. O movimento vai continuar lutando por essa bandeira e como outros movimentos vão surgir por aí. Agora, prever o que vai acontecer, não dá para prever. Agora, que são legítimos esses movimentos, são legítimos porque a sociedade não pode ficar calada e nem com os olhos tapados e os ouvidos fechados. A sociedade tem que gritar, a sociedade tem que ver o errado e apontar, ajudar a apontar. E é isso, a gente não pode ficar quieto. Tá certo, Márcio, eu queria agradecer muito a você. Você e todos Obrigado os nossos entrevistados ajudaram a elucidar uma questão que ainda está muito obscura. Todo esse movimento ainda é muito novo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe da eterna obrigação da imprensa, que é elucidar, realmente. E se você ou todos os repórteres que a gente entrevistou aqui hoje são os mensageiros, o país precisa entender as mensagens que estão vindo nas ruas em tempos tão difíceis. Muito obrigado pela audiência, até o próximo Planeta SPM.